Quando a gente pensa, né, em diversidade de exercício, em diversificar esses exercícios para que o seu paciente tenha melhor aderência, para que você não ache que o tratamento que você está direcionando, né, está prescrevendo aí para o seu paciente, ele é um tratamento monótono. Então, olhar todas as características, né, tudo que você encontrou, tudo que você captou lá no processo de avaliação, é algo fundamental para conseguir ter aquela criatividade, né, ter aquela diversidade de exercícios para você montar e prescrever lá para o seu paciente. Até porque a avaliação é o momento em que você vai entender toda a rotina do paciente. O fisioterapeuta que fala assim para mim, mas Mila, eu não tenho, por exemplo, o espaldar lá no meu consultório ou no lugar que eu trabalho, porque eu faço teleatendimento. A partir disso, você também já pode entender de que não necessariamente você precisa ter todos os materiais para você conseguir ter uma diversidade de exercícios. A diversidade de exercícios, ela vem desde que você conhece a rotina do seu paciente, desde que você entende, né, qual é a idade desse paciente, que tipo de gravidade de curva que eu tô lidando, eu tô ali de frente para que tipo de curva, eu tô ali de frente para um menino ou para uma menina, qual o gênero desse ser humano que está na minha frente. Vamos pensar lá na maturidade esquelética. Esse paciente já é um paciente maduro, que eu vou ter que trabalhar com um objetivo, ou esse paciente ainda não finalizou a maturação óssea? Qual a maturidade esquelética desse paciente? Em que momento você está encontrando esse paciente? Aí vamos pensar na rotina. Quando eu começo o processo de avaliação, para eu conseguir, né, direcionar e prescrever os melhores exercícios específicos para o meu paciente, é na avaliação que eu me organizo, eu entendo aquela rotina. No entanto, que é um papo mais solto, é um papo mais leve. Eu tenho, né, claro que direcionado e organizado cada pergunta que eu faço, mas é uma pergunta direcionada para aquele paciente. Aí ele me traz de que ele fica muito tempo sentado, daí ele me traz que ele também gosta de jogar bola 2 vezes na semana, ou a menina vai pro balé 2 vezes na semana. É aquela criança que gosta de jogar videogame, ou não. É um adolescente, por exemplo, que é mais ativo, que ajuda a mãe na casa. Ou, por exemplo, é um adolescente que trabalha lá em algum lugar com o pai, ele permanece muito tempo em pé. Ou é um paciente que ele praticamente fica o dia todo no computador porque está em aula remota, e depois ele vai jogar videogame, e depois ele vai assistir televisão. Como é a rotina desse paciente? Como é que tá, né, o ambiente familiar dele? Como é que essas pessoas em volta, para eu entender essa rotina, vão poder agregar para que esse paciente tenha aderência nos exercícios prescritos? Porque às vezes ele não vai ter uma família de apoio. Quando a gente fala, né, de crianças e adolescentes e até pacientes adultos, a gente precisa de um apoio familiar. Aí você vai prescrever os exercícios para o seu paciente e você vai pensar no que você vai passar para esse paciente fazer lá na casa dele, por exemplo. Você precisa do apoio dessa família para, se você precisar de uma bola, se você precisar de um cabo de vassoura, ou um banquinho rígido, que esse paciente fique na frente do espelho e que esse pai ou essa mãe consiga olhar para essa criança e esse adolescente fazendo exercício e compreender o que esse paciente está fazendo. Tudo isso vai te ajudar a diversificar cada vez mais esses exercícios. Tudo faz parte de uma construção de tratamento. E essa construção vem desde lá da avaliação, quando você vai entender todo esse contexto familiar, esse contexto nessa rotina, estudos, essa criança é uma criança mais tímida ou não. Como é que você direciona, né, um exercício que exige mais, uma habilidade maior do paciente, sendo que ele não está preparado para isso? Por isso que, ó, dica de prática clínica, eu sempre começo, o primeiro dia, na verdade, é basicamente disso, mas eu sempre começo, em todas as sessões, exercício de consciência corporal. Quem é aluno do Escoliose na Prática sabe que isso faz parte de uma automatização.
faz parte da gente compreender o quanto hábil está esse paciente diante simplesmente a autopercepção daquele corpo, a autocorreção simples, básica, tridimensionalmente falando, porque se a gente for pensar numa autocorreção, ela não tem nada de básica, apesar de ser um exercício inicial, simples, mas ela não tem, porque a gente está falando de 3 planos da coluna. E através disso, você vai ter que entender que dentro dessa tridimensão, você vai ter que direcionar diversos exercícios para que esse paciente não se canse do seu tratamento. E pensando que esse tratamento é um tratamento longo, que esse tratamento é um tratamento que o paciente vai precisar estar dentro e fazendo a parte dele por todo o período de tratamento, tanto aqui dentro do consultório quanto lá na casa dele. As evidências mostram que esse paciente ele precisa estar em constante autocorreção, em constante percepção desse corpo. Eu falo sempre isso para vocês, de que, por exemplo, como que a gente automatiza um movimento, um novo movimento? Fazendo, repetindo. Na escola, para a gente aprender a escrever, a gente repete e repete e repete e repete. Até que quando, você olha para aquele paciente, você vai ver que ele está fazendo o exercício de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais perfeita, Ele vai fazendo com que cada movimento seja entendido lá pelo sistema nervoso central.